Agora, em texto parágrafo, parte B, vamos ver mais alguns recursos importantes, essenciais para se trabalhar com texto parágrafo. Então a gente vai ver nessa lição como é que se faz lista, como é que se faz letra capitular, hifenização. Vamos ver também como linkar um box de texto com outro, como criar colunas, como fazer texto contornar a imagem e trabalhar com marcadores, que é um recurso muito útil, e a gente vai ver como isso funciona diretamente no exemplo de um cardápio de um restaurante, certo? E para começar, eu vou lembrar para vocês que aqui ao lado nós temos a janela de propriedades de texto aberta, que a gente abre lembrando com a tecla de atalho Ctrl T. E nós temos um outro documento aqui ao lado, um documento de apoio, que é o documento Ferramenta Texto Parágrafo. Esse documento vai estar junto para vocês aí no material de download, para vocês trabalharem em cima também. Então vamos abrir ele para a gente ver melhor. E aqui a gente tem um exemplo de um folheto com informação, um pouco mais de informação de texto, certo? Folheto frente, folheto verso, e tem um exemplo também de um cardápio frente e cardápio verso, para a gente trabalhar e compreender melhor os recursos que é trabalhar com texto no código. Então, para começar essa lição de agora, a gente vai rever aqui, lembrar que a gente já viu alguns desses itens na lição texto parágrafo A, e agora a gente vai ver esses itens aqui. Então, marcadores. Marcadores são aqueles pontinhos. Vou selecionar um texto aqui. Esse aqui eu quero trabalhar em cima dele já. Vou dar um zoom pequeno aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui a gente tem um texto que ele está extrapolando um pouco, certo? Está vendo que a box está vermelho, mas isso eu não vou mexer agora. E selecionando o texto, a gente tem aqui em cima essa opção, que é a opção de marcadores. Eu vou marcar aqui, e agora a gente tem um texto. Em cada linha, cada quebra de linha que a gente tem um pontozinho, um hífenzinho. Não sei se isso aqui ficou claro para vocês, mas eu vou fazer aqui ao lado um novo exemplo. Por exemplo, vou botar aqui Vinícius, vou quebrar a linha, vou dar um Enter, Priscila, Paulo, João, e selecionando todos, venho aqui em marcadores, e eu tenho um marcador de cada um deles, certo? Eu vou apagar aqui. Em marcadores, a gente vai ter uma opção de editá-los aqui ao lado, na barra de propriedades. Aliás, na janela de propriedades. Então aqui, nós temos aqui configurar marcadores. Então aqui, a gente pode escolher, né, a fonte que a gente quer extrair o nosso marcador, certo? Eu vou deixar como está. A gente pode escolher um outro símbolo para fazer o nosso marcador. Vou botar uma estrelinha aqui. A gente pode escolher o tamanho dele. Por exemplo, eu vou aumentar, observe que vai aumentar o tamanho aqui ao lado. Tá vendo? Eu acho que ficou grande demais, vou voltar para 7 pontos. Aqui tem um deslocamento da linha de base, certo? Que é com relação à base aqui. Não vou mexer nesses valores. A gente tem outras opções aqui, por exemplo, espaçamento, que vocês podem testar e brincar aí. Mas está aqui todas as opções de se trabalhar com marcadores. Vou dar um OK, certo? E agora a gente tem aqui os marcadores com estrelinhas. Deixa eu dar um F4 aqui para voltar à tela cheia. Nós estamos de volta no F4, certo? Agora vamos ver capitulação. Capitulação é muito simples, a gente tem um exemplo aqui. Eu simplesmente selecionei um texto e marquei aqui em capitulação. Deixa eu desmarcar e o texto volta a ser normal. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Se estudarmos o A, encontraremos também trilhões de átomos de vida, certo? Se eu clicar em capitulação, ele tem o S capitular. Vamos ver as opções de capitulação. Aqui em capitulação, a gente pode editar quantas linhas que ele vai tomar. Por exemplo, aqui está tomando 2 linhas. Se eu botar em 3, ele toma 3 linhas, 4, 5 linhas, certo? Vou voltar para 2. Aqui tem a opção de espaço após capitulação. Vamos botar, por exemplo, 2 centímetros.
Então aqui ele botou, aliás, 2 milímetros, aqui ele colocou 2 milímetros de distância. Vou voltar para o 0, vou deixar como está, certo? Então para botar a letra capitular, a gente precisa selecionar o texto. Por exemplo, se eu quiser selecionar esse parágrafo aqui de baixo, não precisa nem ser o parágrafo todo, posso selecionar uma parte. Vem aqui em capitulação e ele faz a capitulação. A gente pode vir aqui em opções, tá vendo que nós estamos em 3 linhas, vou voltar a ser 2 também e vou dar um OK. Então aqui a gente fez uma letra capitular também. Mas eu vou retirar essa letra capitular, só para ficar de uma forma mais esteticamente melhor. Eu acho que funciona melhor quando você tem uma abertura de capítulo e não em todos os parágrafos, certo? Mas vamos continuar aqui, agora vamos ver hifenização. A gente pode simplesmente selecionar o texto todo e marcar a opção hifenizar. Aqui, tá vendo que não está acontecendo nada, mas vamos ver por quê. Vamos clicar em opções de hifenização. Em opções de hifenização, a gente vai ter essas opções aqui. Primeira opção, que é a mais importante, hifenizar automaticamente texto e parágrafo. OK, está marcado. Separar palavras com maiúsculos, OK. E aqui embaixo a gente tem critério de hifenização. Por exemplo, comprimento mínimo de palavra, mínimo de 6 palavras na frase. Talvez aqui a gente não tenha 6, então a gente pode diminuir o valor. Ainda não alterou. Vou deixar o valor de 3. Então, mínimo de caracteres antes. 2 e 2. Vou deixar distância da margem da direita. Eu tenho que ter uma distância de 12 milímetros. Eu acho uma distância muito grande. Vou diminuir esse valor aqui, que ele vai fazer umas hifenizações. Está vendo que já apareceu hifenização aqui. Ó. Por quê? Agora eu tenho uma distância de 5, vou botar 5 milímetros. Eu tenho uma distância de 5 milímetros na margem da direita. Ele está fazendo aqui com uma distância de 5 milímetros. Certo? Antes estava com 12, possivelmente ia chegar mais ou menos aqui. Uma distância que não estava permitindo fazer a hifenização. Eu posso deixar até inclusive em 0. Vou deixar em 0 e ele vai tocar aqui a minha margem direita do meu box. Agora ficou até melhor, agora eu tenho mais hifenizações aqui. Certo? Trabalhar com hifenização é isso. Vou dar um OK aqui. Então a gente viu aqui marcadores, capitulação e hifenização. Agora vamos ver como é que a gente faz para linkar um texto de um box para outro, certo? Eu vou dar um F4 aqui para a gente ver o documento todo. Eu vou linkar o texto desse parágrafo aqui, ou desse box, para o box de cá, para que ele tenha uma continuidade. Aqui, aliás, ele tem uma continuidade, só que o texto está quebrado. Eu copiei aqui um pedaço de um parágrafo e aqui eu copiei o outro pedaço do texto. Certo? Mas agora vamos fazer isso com a continuidade. Vou deletar esse texto aqui, me colar de novo. Vou deletar aqui também. Aliás, não vou deletar aqui para poder mostrar algo diferente para vocês. Então vamos aqui copiar um texto. Já tenho aqui um texto mais ou menos que eu queira. Editor de texto, vou dar um Ctrl C. Vamos aqui voltar para o Corel. E aqui nós vamos colar o texto, vou simplesmente dar um Ctrl V. E ele vai perguntar para a gente novamente, aquela janelinha de opções que a gente já conhece. Eu vou deixar a opção marcada aqui, que ao colar o texto, eu vou descartar a fonte e a formatação que veio do meu editor de texto, certo? Então, eu vou dar um OK aqui. E ele colou o texto, desconsiderando as características do editor e considerando as características que já estão aqui no Corel. A fonte que eu estou usando, o tamanho, a formatação em geral, certo? Então está aqui, ele colou o texto e vocês observam que o box ele está vermelhinho, ou seja, eu tenho mais texto aqui para baixo. Se eu abrir aqui para baixo, vocês observam o quanto de texto que eu tenho, certo? E aí o que eu posso fazer, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, é simplesmente linkar esse texto com de cá, clicando nesse símbolo aqui, ele me dá a opção de linkar. E aí eu vou clicar aqui para linkar com esse box e vocês vão observar que esse texto aqui ele não vai ser apagado, ele vai continuar embaixo do texto que vai vindo aqui. Então, o texto que está aqui, ele vai continuar aqui à direita, e esse texto que já existe, ele vai ficar embaixo. Então, observem essa frase que tem aqui em cima. Não nos detivemos a conhecer e compreender. Então, eu vou clicar aqui, e ele colou o texto.
Aliás, a continuidade já era essa, não nos detivemos a conhecer, mas se a gente abrir aqui para baixo, a gente vai encontrar aqui exatamente o texto repetindo aqui para baixo, que era o texto que já estava no box. Certo? É um texto que está copiado 2 vezes. Então vou até apagar ele aqui, porque era o texto que já estava, e eu não preciso dele novamente. Então vou fechar aqui a minha diagramação da forma como eu quero. E o que eu vou fazer aqui agora é só acertar aqui o espaçamento. Então aqui eu vou selecionar esse parágrafo aqui. E vou vir aqui, está vendo que ele está com espaçamento de 133 de linha. Ele está com espaçamento entre linha de 133. Porém, a primeira linha, ela está sem esse espaçamento, ela está com padrão de 100%, o comum padrão. E vocês observam que essa linha aqui, que é uma quebra de parágrafo, aqui é um segundo parágrafo, ela continua com esse 100%. Então, o que eu vou fazer? Vou botar 200% para sinalizar que isso aqui é uma quebra de parágrafo. Certo? Então, aqui ele pulou uma linha em 200%. Certo? Então, é isso. Isso aqui foi um exemplo que eu fiz para vocês de como é que a gente faz para linkar um parágrafo ao outro. Simplesmente clico aqui, por exemplo, vou criar um box aqui ao lado aqui. E se eu quero continuar esse texto aqui, seleciono ele, clico aqui e eu continuo, eu linko ele com esse outro box. Então a continuidade dele agora está aqui. E você vê que ainda tem mais texto para baixo aqui. E acabou. Certo? Então é isso com relação a linkar textos. Então deixa eu só apagar esse daqui. Não, F4. E vamos para a segunda página. Para eu ensinar agora para vocês como é que faz para criar 2 colunas de texto no documento, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas 2 colunas aqui para a gente poder criar outras 2 exatamente aqui nesse local. Porque eu quero preservar o layout da página que eu já estou trabalhando. Deixa eu dar um zoom aqui. Então estou botando essas linhas guias aqui para a gente poder abrir um layout no mesmo local, né? Fazer essas 2 colunas exatamente como está aqui. Então estou marcando aqui com essas linhas guias. Vou apagar elas. Você vê que elas estavam linkadas. Na hora que eu apago aqui, deu um Ctrl Z. Na hora que eu apago aqui, ele mexe no texto aqui. Certo? Tá vendo que o parágrafo inicial aqui, ele vai pular para cá. Tá vendo? Ele pula para cá. Deixa eu apagar aqui também. Então vamos criar um texto de 2 colunas. A gente vai selecionar a ferramenta texto e vamos marcar aqui a área que a gente quer, como se fosse um blocão de texto. Certo? E eu vou vir aqui em texto colunas. Eu tenho aqui as opções. Ele vai me perguntar quantas colunas. Vou botar 2. Ele me pergunta a largura e o espaçamento. Esse espaçamento que tem aqui no meio. Eu vou deixar o espaçamento como está, para depois eu ajustar manualmente esse espaçamento. Certo? Vou dar um OK aqui. E está aqui as 2 colunas criadas. Eu vou colar um texto novamente para vocês verem como é que é isso. Ctrl C aqui. Ver o funcionamento disso. Ctrl V. Vou descartar as fontes e a formatação na hora de colar. OK. Deixa eu agora formatar ele da forma como eu quero. Eu estou utilizando essa fonte Robot Slap. 9 pontos, com espaçamento aqui de 133 e a quebra de parágrafo em 200%. Certo? Então está aqui, agora o texto está linkado um com o outro em 2 colunas. Esse espaçamento aqui, ele foi criado de uma forma automática, mas eu posso ajustar ele. Eu vou vir aqui com uma linha guia e vocês vão ver, eu vou marcar aqui que eu quero seguir a mesma bitola da coluna de baixo aqui. E por incrível que pareça, a coluna está com o mesmo espaçamento. Mas caso eu queira ajustar, é só eu mover isso aqui para o lado. Deixa eu tirar essa linha guia, para vocês verem melhor. Eu seleciono aqui, dou 2 cliques no texto e aqui eu tenho esse espaçamento central. Eu posso simplesmente mover aqui, eu vou mover os 2 lados de forma simétrica, de forma automática, certo? Então aqui você pode ajustar
do espaçamento entre as colunas. Vou voltar para onde estava mais ou menos, mas vou dar um Ctrl Z para voltar automaticamente. E é isso. Então está aqui o exemplo de como é que se criam 2, 3, 4 colunas. Aqui é um exemplo de 2, mas a forma de se criar é a mesma, certo? E agora vamos ver como é que faz um texto contornar uma imagem. Eu tenho aqui já um texto que já deixei separado, que seria um texto box, um boxzinho chamativo, para ficar no meio do texto. Eu quero colocar ele aqui no meio do texto. Eu quero mais ou menos que ele entre aqui no meio. Posso vir colocar ele aqui e no texto de baixo, dar um espaço, por exemplo, e fazer esse espaçamento. Mas isso é uma forma muito rudimentar de se fazer, vamos dizer assim. É uma forma muito simplória. O correto, a forma mais fácil, aliás, de a gente fazer isso, é a gente utilizar esse texto contornar uma imagem. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Para a gente pegar essa imagem aqui, essa imagem é o quê? Simplesmente um texto com uma linha azul em cima e uma linha azul embaixo. Ela está agrupada como se fosse um único objeto. E eu venho aqui nessa opção aqui, ó, circundar texto. E eu posso escolher uma dessas opções aqui. Texto flui à esquerda, texto flui à direita. Certo? Tem essas diversas opções, é fácil de entender. Eu vou escolher a primeira opção aqui, texto flui à esquerda. Ok? E agora, quando a gente simplesmente arrasta o objeto para dentro, ele vai empurrando o texto, até que o texto não pode tocar o objeto, certo? Vou arrastar aqui para onde eu quero. E, naturalmente, o texto contorna esse bloco de imagem, certo? Vou fazer outro exemplo para vocês, com uma circunferência, com um objeto qualquer. Vou pintar ela aqui de vermelho. E a gente vai fazer a mesma coisa, vou botar aqui, texto flui pela esquerda. Ok. E eu trago essa imagem, por exemplo, para cá, e vocês veem que o texto está circundando a imagem. Vou botar uma outra opção aqui para vocês verem. Texto flui dos dois lados. Certo? Então, está aqui a opção de se trabalhar com texto contornando imagem. Deixa eu apagar isso aqui, eu não quero isso no meu trabalho. E por último, a gente vai ver como é que se trabalha com guias. A gente vai ver um exemplo aqui de um cardápio. Deixa eu dar um F4 aqui. Certo? Lembrando que para a gente visualizar esse trabalho, a gente pode clicar em F9 e a gente visualiza ele sem as minhas guias, de como é que está ficando o trabalho. Certo? Movendo de página com a setinha do teclado, vou vir para a página 1. A gente também visualiza aqui como que é o trabalho sem as minhas guias, né? De uma forma melhor de visualizar. Então a gente clica em F9 para visualizar. Certo? Eu vou mover para a direita com o meu teclado, mais uma vez, para a gente estar no cardápio, para a gente ver como é que se trabalha com marcadores de texto. Vocês vão entender como é que quando eu começar a fazer aqui. Certo? Então vamos entrar aqui em cardápio. Vou tirar essas minhas guias. Vou dar um zoom aqui. E o que a gente vai fazer? O que são esses marcadores? Aqui, por exemplo, nós temos esse texto aqui com esse preço nesse menu aqui. E aqui o que foi feito? Eu coloquei um monte de ponto. Eu estou dando aqui, estou apagando com backspace. O que eu fiz foi colocar um monte de ponto, teclar várias vezes, pontinho, 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 até eu encontrar a distância que eu quero deixar aqui, esse número 8. Mas tem uma forma mais, você vê que ele até pula para a linha de baixo. Mas existe uma forma mais inteligente de se trabalhar com isso. Então a gente vai fazer selecionar tudo, eu vou dar um Ctrl A. A gente vai vir aqui na ferramenta texto, guias. E aqui eu tenho esses 4 guias, que são esses guias que estão aqui. Eu vou simplesmente apagar todos eles, remover todos, e eu vou adicionar um novo. E esse novo que eu quero, eu vou posicionar ele aqui no final e vou mandar ele alinhar à direita, alinhar para o lado direito aqui. Então esse aqui tem mais ou menos 50 centímetros, aqui deve ter mais ou menos 48, vou botar em 47 centímetros, milímetros aliás. O alinhamento, ao invés de ser para a esquerda, eu vou botar para a direita. Vou botar aqui, direita. A gente também tem as opções de alinhar ao centro do marcador ou ao centro também com o decimal do lado direito. Mas eu vou deixar só a direita. Vou botar aqui a direita e vou ativar os pontilhados, certo?
ativado. Vou dar um OK. Aqui não mudou nada, mas o que eu vou fazer? Eu vou apagar esses daqui um por um, estou dando backspace aqui para apagar, estou apagando. E o que eu vou fazer é dar um Tab. Quando eu der um Tab, ele já vai posicionar exatamente aqui no marcador. O marcador está aqui, no finalzinho. Ele vai encostar aqui no marcador, alinhando à direita do meu marcador. Então, por exemplo, eu vou até apagar o texto aqui para vocês verem. Se eu escrevesse aqui alguma coisa, olha como é que ele funciona. Ele está vindo do alinhamento da direita para a esquerda e os pontilhados que estão aqui ao lado, ele vai ajustando de acordo com o tamanho, certo? Então, vou voltar aqui o preço que estava, que era em reais, R$8. Certo? E você vê que aqui ele faz automaticamente. Então, eu vou apagar esse aqui, todos eles, e vou fazer dessa forma. Simplesmente dou um Tab aqui e ele faz. Aqui também, vou apagar, vou dar um Tab. E por último aqui também, eu apago esses pontilhados, eu vou dar um Tab. Isso é muito bom, por exemplo, se aqui eu mudei um prato do meu cardápio, vou dizer que eu tenho aqui agora frango com queijo, eu simplesmente escrevo aqui e está pronto, frango com queijo, certo? Então é muito mais prático trabalhar com marcadores. Então essa foi aqui a explicação de marcadores. Então só para completar aqui, a gente também pode, não sei se vocês observaram, mas a gente tem um espaço pulando aqui entre uma linha e outra, né? Aí a gente pode fazer isso melhor, né? De uma forma mais organizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse espaço, dando um delete aqui, mais um delete, e simplesmente vou selecionar tudo aqui, e a gente pode simplesmente alterar aqui o valor da linha, do espaço antes do parágrafo, né? Cada quebra de linha ele considera um parágrafo. Então eu vou alterar esse espaço aqui, vou colocar 200%, e ele faz essa quebra para mim. Eu acho que eu vou botar um pouco menos, vou botar 160, e aí eu tenho um espaçamento um pouco menor, certo? Muito melhor de trabalhar dessa forma, muito mais organizado trabalhar dessa forma, certo? Então tá aqui, esse aqui já está pronto. Eu vou pedir para vocês, com um exercício, ajustar esses outros dois aqui de baixo, certo? Então fica aí para vocês como um exercício, como uma prática. A lição texto parágrafo está completa, a gente viu o essencial, o mais importante. Você já tem todo o fundamento, a base para poder criar trabalhos com textos mais longos, mais complexos, certo? Então a gente fica por aqui e até a próxima lição.